Você sabe quais são os três melhores fundos imobiliários para quem é iniciante na Bolsa de Valores? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar, na minha opinião, quais são os três melhores fundos imobiliários para quem está iniciando. Vamos embora! Fala investidor, tudo bem? Aqui quem está falando é Nicolas, criador do canal Nico Invest, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os três melhores fundos imobiliários, na minha opinião, para quem está começando na Bolsa de Valores. E olha só, o melhor de tudo é que com aproximadamente R$ 265 você consegue comprar uma cota de cada um desses fundos que eu vou te falar agora. Então não é um valor tão caro, tá? É um valor mais acessível justamente para quem está iniciando. Mas eu vou te mostrar ali no computador quais são esses três fundos. Vamos embora? Bem, rapaziada, já aqui no meu computador, o primeiro fundo imobiliário, né, que eu tenho para indicar para você que é iniciante. Lembrando, essas indicações não é indicação de investimento, tá, gente? As pessoas acabam confundindo. Como eu já falei, essa indicação aqui é uma indicação de estudo. Então, tenha como, por exemplo, essas indicações de estudo que eu passei para vocês, para que vocês possam estudar o fundo, analisar o fundo imobiliário antes de comprar. E se fizer sentido para você, aí você vai lá e efetua a compra, tá? Lembrando que fundo imobiliário também é renda variável, então possui riscos, pode sim vir a desvalorizar ou a não pagar rendimento e você ter alguma perca ali na bolsa de valores, tá? Então isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? É apenas uma indicação para que você analise, que eu acho que são fundos imobiliários bons para iniciantes, justamente porque não costumam variar muito a cota e o valor do dividendo costuma vir sempre naquela média ali. Então já a gente tem uma previsibilidade muito alta do que esses fundos vão pagar, beleza? O primeiro fundo é o MXRF11, né? Ele não poderia ficar de fora dessas indicações de estudos que a gente está fazendo aqui no canal, porque é um dos fundos mais líquidos, né, da nossa bolsa de valores. Hoje ele possui uma liquidez diária ali de 9,7 milhões, então você não vai ter problemas nem em comprar nem em vender este fundo imobiliário, tá? E também o MXRF11 entra nessa indicação de estudos para fundos imobiliários para iniciantes, justamente por conta do baixo valor da cota, né? Hoje uma cota do MXRF11 está custando ali por volta de 10,88 centavos, tá? Ali quase R$ 11, né? E ele paga um rendimento ali de 11 centavos, né? Num cálculo bem de padaria assim, seria por volta de 1% ao mês, tá? Então, se você tiver investido R$ 1.000 em fundos imobiliários do MXRF11, você vai receber ali por volta de R$ 10 e por aí vai, tá? Hoje ele negocia a um P sobre VP de 1,09, tá? Então, o preço sobre o valor patrimonial do fundo hoje está em 1,09, tá? Se você não sabe o que é esse indicador e os demais indicadores aqui falados nesse vídeo significam, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou estar deixando aí no card, que eu ensino como que faz para analisar um fundo imobiliário, tá bom? Então, o seu valor patrimonial hoje é de R$ 10 por cota e ele está sendo negociado a 10,88, tá? Não é tão distante do seu valor patrimonial, né? Quase 10% ali do seu valor patrimonial. Então, eu acho que o MXRF tá no bom preço, tá? Se valer a pena, se fizer sentido para você, tá no bom preço, tá? Hoje tem um patrimônio líquido de 2,6 bilhões, o que é muito bom, e tem um dividend yield anual de 12,13%, tá? Isso dá ali por volta de 1,1, 1,2% ao mês, tá? Descendo um pouco aqui a página, a gente consegue ver um pouco, olha só, 1,01% ao mês, que é o que o fundo paga, né, em dividendos, e nos últimos 12 meses, 12,13%, tá? E desde o IPO, ou seja, desde 2011, né, porque esse fundo ele fez o IPO em 2011, ele foi inaugurado na Bolsa de Valores em 2011, ele pagou um total de 67,6%. Então, quem investe no MXRF11 desde 2011, bem dizer,
já passou dos 60% só recebendo dividendos, beleza? Aqui a gente consegue ver os dividendos, né, o histórico de dividendos do MXRF, tá? E aí a gente consegue ver alguns dados também. E um dos fatores de eu estar indicando que vocês estudem sobre o MXRF11, para iniciante, gente, faz todo sentido que seja fundos que valorizem pouco e desvalorizem pouco também, tá? Justamente por conta da oscilação nos preços. Então, o investidor iniciante, às vezes, ele não tem estômago para ver o fundo valorizar 10%, 20% no mês e também desvalorizar isso. Então, a ideia de né, de uma indicação de fundo imobiliário para estudo para uma pessoa que está iniciando na Bolsa de Valores é um fundo que seja muito consistente, que já pague aquilo ali previsto todos os meses, né, que não oscile muito a cota, né, e que também é o importante que não desvalorize no médio e curto prazo, né, e também não no longo prazo, enfim. Então, uma das indicações de estudos que eu faço sobre o MXRF11 para que você possa entender como que funciona esse fundo, tá? Lembrando, o MXRF11 é um fundo de papel, tá? Ele tem como seus investimentos cotas de outros fundos, uma LCI, tá? Debêntures, CRIs, então assim, é um fundo bem consistente, tá? Já vem pagando dividendos regulares há bastante tempo, tá? É um queridinho, por assim dizer, dos investidores mais iniciantes. Então é por isso que eu indico que você estude sobre o MXRF11, tá bom? Vamos pro próximo. Já o próximo, gente, é o CPTS11, né? Ele entrou em pauta aí nos últimos dias, né? Nos últimos meses. E é um fundo imobiliário também que tem uma liquidez média diária ali muito boa, né? Na faixa ali dos 6,5 milhões, né? Tem um dividend yield anual menor do que o MXRF11, tá? Mas a gente não deve analisar um fundo imobiliário só pelo dividendo, né? Então, por isso que a gente precisa analisar outros fatores e é por isso que a gente precisa entender o porquê que a gente está comprando e se faz ou não sentido, né, ter aquele fundo na nossa carteira, beleza? Hoje ele tem um patrimônio líquido de 2,9 bilhões, tá? O seu valor patrimonial gira em torno de R$ 90,97 por cota e hoje ele está sendo negociado abaixo dos R$ 90 na data de gravação desse vídeo. Ou seja, o seu preço sobre o valor patrimonial está em quase 1, né, que é o ideal. Então a gente consegue ver também que é um fundo imobiliário que paga constantemente, né? Os dividendos ao longo do tempo vêm crescendo, aqui a gente consegue ver a linha de tendência crescendo um pouco dos dividendos, tá? Nos últimos 12 meses foi pago R$ 9,60 por cota, tá? O mesmo valor de dividendo, o mesmo percentual de dividendo do MXRF foi pago no último mês, né? 1,01%, tá bom? É um fundo também que não oscila bastante, tá? Para você ver, nos últimos 12 meses ele desvalorizou 1%, que não é muita coisa se tratando de renda variável, tá? Mas ele paga, gente, constantemente. É um fundo que não oscila muito a cota, é um fundo bem tranquilo. É um fundo que tem uma gestão muito boa, né? Que é a capitania. Eles são bem abertos, tiram suas dúvidas, eles são muito transparentes. Então, eu indico também para que você estude sobre o CPTS11, tá? Não possui em carteira. O MXRF eu já possuo em carteira porque faz mais sentido para mim. Lembrando que o CPTS11 é um fundo de papel, tá? Assim como o MXRF11 e tem uma diversificação um pouco maior do que o MXRF11, tá? Se tratando de investimentos, tá? Tá aí, eu acredito que seja uma boa oportunidade, se fizer sentido para você, depois que você estudar, depois que você analisar, e se fizer sentido para você, é uma boa oportunidade, tá? É o CPTS11, beleza? Vamos passar para o próximo. E por último, né, para fechar com chave de ouro, é o Kinea, que é o famoso, né, KNR11, né?
possui uma liquidez ali de aproximadamente 4 milhões de reais por dia, tá? Tá um preço um pouco acima, beleza? Do que geralmente os investidores iniciantes podem pagar. Geralmente, investidor iniciante, eles preferem o fundo com um valor, né, de cota um pouco menor, tá? Mas é um fundo, gente, imobiliário que ele paga muito regularmente, tá? E assim, é um fundo imobiliário muito previsível, tá? Se você for olhar o dividend yield dos últimos 12 meses, ele paga menos do que o MXRF11, do que o CPTS11. O KNRI, gente, que é o fundo imobiliário da Kinea, né, KNR11, ele é um fundo de tijolo. Então, assim, ele tem imóveis, né, de verdade, não apenas investe em outros fundos, mas ele tem imóveis de verdade, tá? Se a gente descer um pouco aqui a página, eu já volto para os indicadores lá de cima, a gente consegue ver que ele tem 19 ativos em 3 estados diferentes, que é São Paulo, Rio e Minas, tá? E a gente consegue ver, olha só, edifício, condomínio lá em São Luís, consegue ver o Mogi das Cruzes, né? Um centro de distribuição, edifício, centro de distribuição. Então, assim, ele paga sim um dividendo menor do que o MXRF11 e do que o CPTS11, né? Mas ele tem sim imóveis fixos, né? O que traz uma segurança melhor para quem investe, né? Uma segurança maior para quem investe, principalmente se você for iniciante nesse mundo dos investimentos, tá? O patrimônio líquido dele você pode ver que é 1 bilhão acima dos outros, né? O que é muito bom. E hoje a sua cota, né? Pelo valor patrimonial, o justo seria R$160. Hoje ele está por 163, ou seja, um P sobre VP de 1,02%, tá? A gente consegue dar uma olhada aqui. No último dividendo pago dele foi de quase R$1 por cota, tá? E nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, né, a gente teve uma média ali de R$11,85, tá, por cota. E o interessante desse fundo também, gente, é que ele tem os dividendos bem previsíveis, né? A gente consegue ver aqui que no mês de julho ele pagou um total de R$1,51 por cota, né? Mas nos demais meses ele paga ali geralmente 0,95 centavos por cota, né? Esse dividendo aqui foi um dividendo extraordinário, né? Que foi meio que um ponto fora da curva, beleza? Então, nos últimos 12 meses nós tivemos uma valorização de aproximadamente 8% na cotação do Kinea, tá? E é um fundo que, se você for puxar o histórico dele, a valorização das cotas e a desvalorização, né, ou seja, a oscilação no valor das cotas é bem baixa, né, o que traz um conforto muito bom para os cotistas, né, principalmente quando há uma desvalorização, né, o fundo consegue performar muito bem quando ele tem uma desvalorização. E aqui a gente consegue ver o valor patrimonial também, que é bem estável, tá, gente? Aqui a gente consegue dar uma olhada na vacância, consegue ver os relatórios, consegue ver a diversificação dos ativos. Então, é um fundo de tijolos, tá? Que paga regularmente, que tem uma valorização constante e bem sutil, né? Tanto valorização quanto desvalorização é bem sutil. Então, você consegue ter essas cotas desse fundo, né? Que é o Kinea, sem muitas preocupações, tá? E aí você estuda e, se fizer sentido para você, invista, porque vale muito a pena ter o Kinea na carteira, beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Não deixem de se inscrever no meu canal e deixar o seu like, porque é muito importante para mim continuar fazendo vídeos como esse, principalmente para quem é iniciante na Bolsa de Valores, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir a esse vídeo e obrigado para quem ficou até aqui também, belezinha? Então eu te espero no próximo vídeo. Vambora!